Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez aos nossos estudos semanais. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e eu intitulei esse nosso estudo de Cristo, a alegria da igreja, como algo que Paulo coloca como centro da sua carta, como algo que Paulo coloca como fundamental para a vida cristã e que demonstra o quanto realmente Jesus mudou a nossa vida e o quanto realmente a nossa esperança está na eternidade prometida. Hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos estudando o capítulo de número 3. O capítulo número 3 eu dei um título único para todos os estudos, são 2 estudos neste capítulo e nós o chamamos de Lutando pela Vocação de Deus. Na realidade, Paulo está incentivando os filipenses a mostrar cada vez mais essa transformação, caminhar cada vez mais dentro dos propósitos que realmente Deus estabeleceu em sua palavra. Hoje o nosso texto será Filipenses capítulo 3, versos 12 a 21. Vamos fazer essa nossa leitura neste momento? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Paulo está escrevendo da prisão. Há muitas dúvidas se essa prisão é em Éfeso ou em Roma. Particularmente eu creio que seja em Éfeso, mas a grande maioria acredita que seja em Roma. Ele está aqui agora falando sobre uma suprema vocação. Alguns aproveitam textos como esse para falar que não é possível termos a certeza de salvação. Particularmente eu não acho que é isso que Paulo está tratando aqui, muito pelo contrário. Ele afirma que a nossa cidade está no céu. Está, não possivelmente, talvez, ele tem essa certeza. Ele afirma que Cristo vai transformar o nosso corpo abatido. Então eu não creio que seja esse o foco de Paulo quando ele diz que não tem alcançado, não julgo que tenha alcançado. Na realidade, quando nós olhamos para essa expressão paulina, o que nós vemos é exatamente que ele não alcançou a perfeição, ele não alcançou a santidade máxima, que é algo que ninguém vai alcançar nesta vida. E também porque ele está falando principalmente da salvação eterna já consumada. E essa salvação consumada nós só vamos realmente alcançar no dia em que Cristo voltar, no dia em que estivermos realmente com Ele definitivamente. Bom, nosso estudo de hoje então, lutando pela vocação de Deus. Esse é o nosso estudo e é isso que nós vamos falar. Mas antes, vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, nós te adoramos pela grandeza que há em Ti, pelo Teu poder, por Tua graça, Tua misericórdia. E nós suplicamos, ó Deus, que venhas falar poderosamente aos nossos corações, nos capacitando, Senhor, a viver conforme o Teu querer e que possamos, de fato, lutar pela vocação que nos deste. Muito obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo está continuando nesse capítulo de número 3 a falar do tema lutando pela vocação de Deus. É algo que ele está tentando mostrar que é fundamental para a nossa vida cristã, que devemos mostrar isso. Isso é algo inerente ao crente, isso é algo que deve fazer parte da vida do crente. E ele fala exatamente, não julgo que tenha alcançado, exatamente para ele mostrar, eu não sou melhor do que ninguém. É possível que vocês também alcancem. Eu não estou acima de vocês, eu não estou acima de ninguém. Eu sou um ser humano como você é.
É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo aqui que nós temos que ter dúvidas sobre nossa salvação, que nós temos que ter dificuldade com relação a nossa... Não, não é isso que ele está dizendo. A verdade central que nós queremos trabalhar aqui é a não existência da santificação no crente compromete a realidade da salvação. Isso compromete que a salvação seja real no indivíduo. Nada tem a ver com a questão teológica. Nós temos que separar as coisas. O crente, teologicamente, não perde a salvação. Biblicamente, ele não perde a salvação. Agora, ele pode não ser transformado, ele pode não ser um crente. É o que Jesus fala em Mateus 7, 21 a 23. Então, o que acontece muitas vezes é isso, as pessoas confundem. Então, eu preciso sempre estar avaliando a minha vida cristã com base se sou ou não um verdadeiro cristão. A apostasia, que vai ser uma realidade no final dos tempos, muitos que se acham cristãos vão descobrir que não são na realidade. Nada tem a ver com perda de salvação. Bom, mas em Paulo então vai tentar mostrar exatamente isso. E nós vamos dividir nosso estudo em duas grandes partes. Na primeira nós vamos falar como viver a luta pela ressurreição. Como viver essa luta? Paulo vai focar aqui na ressurreição, vai focar na eternidade, e é isso que nós vamos falar. E na segunda parte, nós vamos pegar uma deixa do apóstolo Paulo nos versos 20 e 21, e vamos falar da segunda vinda e os seus resultados. É claro que eu não vou trabalhar aqui no sentido expositivo, mas no sentido temático nós vamos olhar um pouco mais longe, um pouco além, vamos olhar com outras áreas, principalmente na teologia paulina. Então a primeira coisa que nós vamos ver é como viver a luta pela ressurreição. Na luta pela ressurreição, o aspecto principal da vida do crente está em seu proceder diante de Deus e dos homens. E neste ponto, nós queremos destacar algumas coisas que caracterizam. Isso chama-se santificação. Então, lutar pela vocação de Deus é lutar por santificação. E aí, algumas coisas Paulo nos ensina no texto que nós acabamos de ler. A primeira delas, não podemos ficar presos ao passado. Paulo está falando algo maravilhoso aqui. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Aqui eu quero trabalhar em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da conversão. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando com aparente saudosismo da vida que tinham antes da conversão. Eu não tenho saudade da vida que tinha. Eu não tenho saudade das bobagens que eu fiz, dos pecados que cometi. Sei, inclusive, que posso pagar consequências por causa deles, e sei que pago estas consequências hoje. Então, nós não podemos nos vangloriar. Muitos parece que olham para trás para fazer questão de dizer que hoje são cristãos e tal. É meio complicado isso. Eu olho para trás, como Paulo diz, como esterco, como algo que me faz crescer, mas isso eu vou falar um pouco mais adiante. Então, nós não podemos. O segundo aspecto de olhar para trás é amar pessoas que são presas o tempo todo, aquela igreja, aquele pastor, pessoas que ficam lembrando de como era na época do pastor fulano, na época do pastor Beltrano, quando tudo começou. O problema não está nas lembranças que são doces e maravilhosas e que nos permitem lutar por um cristianismo melhor. O problema está exatamente porque a maioria não luta mais. E outra coisa, muitas vezes essas lembranças estão presas a tradições. Estão presas a formalismos. Então, esses dois aspectos, nós estudamos isso quando nós falamos sobre lei, graça e santificação, estudo no livro do Dr. Russell Shedd. Quando nós ficamos presos a isso aí, nós temos que tomar muito cuidado. Eu amo a época em que nós cantávamos só o cantor cristão. O cantor cristão é coisa humana, é coisa de homens. E olha que eu amo o cantor cristão. Amo o inário para o culto cristão. Acho lindo, tem hinos lá que para mim eu canto com uma alegria imensa. Mas só que não adianta eu ficar preso ao passado. Não adianta eu ficar olhando para trás. Talvez devamos lembrar que Jesus disse: ninguém que lança a mão no arado pode olhar para trás. É apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62 fala isso. Então, meu amado e minha amada, não olhe para trás. Não fique preso ao passado, não fique presa ao passado. A segunda coisa que Paulo me ensina aqui, ainda no verso 13, avançando para os que estão diante de mim, devemos buscar sempre nos renovar diante de Deus. Martim Lutero disse que uma igreja reformada sempre reformando. Paulo aqui está continuando o raciocínio, mudando somente a direção do seu olhar. Ele agora contempla o que está adiante.
olhando para frente. É como um lutador que precisa concentrar na luta, mas para isso tira os olhos do seu adversário, que é o caso do seu alvo. Como que você vai se concentrar numa luta e não está olhando para onde tem que olhar? Ou como um corredor de 100 metros que não desvia o olhar da linha de chegada, pode realmente chegar se ele desviar? Se você pegar um corredor de 100 metros, você observa que ele fixa, por quê? Porque se ele olhar para trás, ele pode caminhar errado, ele pode cruzar a raia do seu oponente, do seu adversário. O cristão precisa o tempo todo olhar para frente. Ninguém pode olhar para trás, falamos isso no item anterior. O presente século tem feito com que desviemos o nosso olhar da cruz de Cristo e do alvo que para nós está determinado. Meu amado, minha amada, olhe para frente e se renove a cada dia. Aí, na realidade, esse segundo item completa o primeiro. Se eu não posso ficar preso no passado, eu também não posso ficar estagnado. Eu tenho que olhar para frente, com coisas novas. Quando eu falo coisas novas, não me refiro a mundanismos, não me refiro a modismo do mundo com pecado. Mas, por exemplo, podemos, na área da música, podemos ter estilos diferentes. Por quê? Eu não consigo entender, às vezes, pessoas presas a certas coisas e não renovam as suas mentes, e não se contextualizam. Cristãos que acham absurdo o cristão carregar a Bíblia somente no celular. Claro que também tem aquele que só carrega porque tem vergonha de carregar com papel. Na realidade, o que eu tento mostrar é que precisamos de um equilíbrio. Eu acho muito prático, eu estou com a Bíblia o tempo todo comigo, carrego 5, 6 versões comigo o tempo todo. Como eu gostaria de ter isso quando eu iniciei meu cristianismo, com aquela sede, com aquela vontade, pregando o Evangelho para todo mundo. Como seria interessante que hoje os jovens que tivessem essa sede e com essas 4, 5 versões na Bíblia pudessem sentar, discutir sobre Bíblia. Então, devemos sempre estar nos renovando diante de Deus, mas também tem uma renovação espiritual. Eu não posso ficar estagnado. Tem gente que está do mesmo jeito desde que se converteu. Que transformação é essa? Que mudança é essa? Terceira coisa que eu aprendo: precisamos andar de acordo com Cristo Jesus. No verso 12, Paulo afirma que Cristo o havia alcançado. E aí, quando ele chega no verso 16, ele diz que precisamos andar segundo o que já alcançamos. Eu não consigo ver outra coisa senão viver de acordo com a vontade de Deus. Ou melhor, de acordo com o proceder de Cristo. Não podemos continuar levando a nossa vida cristã despreocupadamente. Pelo contrário, devemos estar sempre nos comportando com um pensamento de que será que Jesus, no meu lugar, faria isso? O que Jesus faria em meu lugar? Em seu lugar, o que faria Jesus? Título de um livro muito interessante. Então, quando Deus nos convoca a viver a vocação dele e viver na luta pela ressurreição, naquele grande dia, eu preciso andar de acordo com Cristo Jesus. Eu preciso andar de acordo com a vontade de Cristo Jesus. E a quarta coisa que eu aprendo é que para viver a luta pela ressurreição, lutando pela vocação de Deus, eu procuro imitar verdadeiros fiéis. A cada dia procurando imitar verdadeiros fiéis. Eu sei que na atualidade, verdadeiros fiéis estão se tornando raros. Mas ao mesmo tempo, Deus nunca deixou de levantar homens capazes pelo Espírito Santo a estarem dando seus exemplos de vida e às vezes até de morte a outras pessoas. Entretanto, o que mais ocorre é que não é a falta de homens de Deus para que possamos imitá-los, mas é o contrário. É o desejo que temos realmente de imitar estes homens de Deus. Ele não passa para muitos de um careta, de um ultrapassado, porque na realidade, quando nós olhamos para grandes homens de Deus, nós ficamos olhando exatamente para as diferenças de épocas, diferenças sociais, diferenças étnicas. Viver com santidade é motivo de zombaria por parte de muitos evangélicos, e aí estes homens de Deus não têm vez. O que gostamos de imitar são valores do mundo e não de Deus. Como eu gosto de ler sobre a vida de pessoas do passado, como Spurgeon, Martin Lloyd-Jones,
Eu acho que esses homens me ensinaram e me ensinam muito. E eu creio que através desses homens, Deus tem me feito coisas maravilhosas. Infelizmente, não tenho a capacidade que eles tinham. Não tenho nem sequer metade da santidade que eles tinham. Talvez eu não tenha nem o dedo mínimo de santidade que Spurgeon tinha, que Martin Lloyd-Jones tinha. Mas o problema não é esse. Ele tem que ser o meu alvo inicial para que eu possa caminhar para um alvo maior, que é Cristo. Então, meu amado e minha amada, fixe os olhos em pessoas que possam lhe ajudar a caminhar, que possam ajudar na caminhada cristã. Em quinto lugar, devemos tomar cuidado com os inimigos da cruz. Paulo aqui, ele é taxativo. E para melhor se situar, recorde o primeiro ponto da lição anterior. Observe que Paulo parece repetir a mesma coisa com outras palavras. Lá nós vimos sobre acautelai-vos dos cães, da circuncisão e outras coisas mais. Aqui, Paulo agora está dizendo, olha, cuidado com os inimigos da cruz. Paulo está aqui com o objetivo de alertar que estes inimigos da cruz prejudicam o bom andamento da obra de Deus. E aí Paulo mostra 4 características dos inimigos da cruz que eu quero dar uma passada muito rápida. Isso aí é fruto de um outro sermão, talvez. Primeira coisa que Paulo me ensina, eles estão perdidos, totalmente perdidos. Mostra-nos a perdição total. Não tem certeza de salvação, nem aceitam quem tem. Aí é um perigo muito grande. Não estou aqui me referindo que os irmãos que não têm certeza de salvação sejam pessoas desse tipo, de forma nenhuma. Mas alguns destes que dizem não ter certeza de salvação, na realidade eles procuram disseminar a confusão no seio da igreja. E isso mostra que eles estão perdidos, completamente perdidos. Segunda coisa, confiam nas obras da carne. Só confiam nas obras da carne. Tudo gira em torno do que é seu e do egoísmo que tem. Tudo gira em torno do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito. Não buscam realmente um conhecimento de Deus. Terceiro, gloria-se no que é vergonha. Sua glória está naquilo que é vergonhoso. Desde aquela época, Paulo era natural o homem se vangloriar de sua promiscuidade sexual. Paulo mostra isso com muita clareza. E de outras coisas que são abominação diante de Deus. E tem gente que se gloria nisso. Hoje nós temos igrejas homossexuais. As pessoas acham normal o pecado. O pecado não pode ser considerado normal. É pecado e pronto. Aí não é uma questão de atualização, não é uma questão de contextualização. Aquilo que a Bíblia declaradamente diz que é pecado, eu tenho que assumir como pecado e entender que quando eu faço, estou contra a vontade de Deus, estou errando o alvo que Deus estabeleceu. E a quarta coisa é que eles estão preocupados com as coisas da terra. Não há nenhuma preocupação com as coisas que são de cima, muito pelo contrário. O que importa é eu ser feliz. Falar de Deus é motivo de escárnio. Essas pessoas muitas vezes vivem na igreja, mas o tempo todo estão pensando nas coisas que são da terra. Raramente pensam nas coisas que são de cima. Raramente pensam nas coisas realmente que são de Deus. Então nós precisamos muito pensar naquilo que Deus colocou nas nossas vidas, como algo importante para vivermos conforme a sua vontade. Então, cuidado com os inimigos da cruz. Cuidado com aquilo que eles produzem no seio da igreja de Cristo. Cuidado com aquilo que eles podem produzir no meio da sua cabeça, no seio da sua cabeça, no seu interior, na sua alma. Pense nisso. Na segunda parte nós vamos estudar sobre a vinda de Cristo e os seus resultados. A segunda vinda e seus resultados. Agora Paulo começa a tratar de um dos assuntos mais belos das Escrituras. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. Aliás, esse é o objetivo da igreja. A igreja de Jesus, ele tem que anunciar Jesus na primeira e na segunda vinda. A esperança da segunda vinda de Cristo, independente do que cremos em relação a este fato, é importante que nós tenhamos. É importante conscientizarmos de que tudo naquele dia será diferente. É importante nós conscientizarmos que a volta de Cristo será algo glorioso, tremendo, majestoso e completamente diferente. E aí Paulo vai mostrar algumas coisas em outros lugares, e eu quero compartilhar um pouco daquilo que Paulo fala, e também fazer um pequeno paralelo com Apocalipse, rapidamente, sobre a volta de Jesus. Como que se dará essa volta de Jesus? Primeira coisa que eu vejo que Paulo me mostra, e isso aí eu posso encontrar em Tessalonicenses,
é que os mortos em Cristo serão ressurretos. A segunda vinda é um do seu primeiro resultado, a ressurreição dos mortos. É o primeiro fato que marcará a volta de Jesus. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eu preciso ter essa certeza no meu coração. Nisso, nem todos os cristãos são unânimes, eu sei disso. Alguns acham que essa segunda ressurreição não vai existir, que essa ressurreição não vai acontecer dessa forma. Mas Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele não escreve numa linguagem apocalíptica. É uma das maneiras de você interpretar a escatologia e estudos apocalípticos, é quando você tem passagens paralelas em textos fora da linguagem apocalíptica. Por quê? Quando o texto está fora da linguagem apocalíptica, ele te dá uma noção perfeita do que de fato vai acontecer. Então, quando Paulo narra que os mortos ressuscitarão primeiro, de fato isso vai acontecer. Ele não tem uma preocupação aqui de alegoria nem coisa parecida. Então, os mortos serão transformados e ressuscitarão primeiro. E aí João, em Apocalipse capítulo 20, ele vai dizer que bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. Eu sei que alguns dos meus amigos, colegas, pastores, não creem muito dessa forma. Acham que aquela ressurreição de Apocalipse as duas são simbólicas, ou uma é simbólica, a outra é literal. Eu não consigo ver de outra forma, porque para mim é muito fácil você encaixar Tessalonicenses com Apocalipse. É muito fácil você usar o fluxo natural dos dois textos e enxergar que Paulo está falando de uma ressurreição e Apocalipse está falando dessa mesma ressurreição, porque bem-aventurados são os que fazem parte desta primeira ressurreição. Os outros não são bem-aventurados, é a lógica do texto. É a lógica do texto. Segunda coisa, na volta de Cristo, a transformação de nossos corpos. E aí, aqui no verso 21 do texto de Filipenses, Paulo fala, e aqueles que estiverem vivos no momento da vinda de Cristo terão seus corpos transformados. E essa transformação dar-se-á de forma tal que teremos um corpo semelhante ao de Cristo, ou seja, um corpo glorioso, diferente, completamente diferente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 em diante, vai falar exatamente isso. E Paulo fala lá que no abrir e fechar de olhos ao som da trombeta de Deus, os nossos corpos serão totalmente transformados. Que coisa gloriosa! Que coisa magnífica! Então a segunda vinda de Cristo nos aponta para a transformação dos nossos corpos. A segunda vinda de Cristo também nos aponta para a nossa união definitiva com Cristo. E isso é o que Paulo está falando nessa carta aos Filipenses. E que aspecto fantástico será este? Estaremos definitivamente com o Senhor. Isso é o que precisa ser o nosso consolo. Esse é o alvo que Paulo está falando. Quantas vezes temos vivido hoje como que sem esperança na volta de Cristo? Muitos são os momentos onde somos apanhados sem essa esperança, sem essa certeza. Mas isso vai ocorrer. Isso realmente vai ocorrer. Precisamos ser fiéis a isso. Não crer que Cristo irá voltar é deixar de confiar e, por conseguinte, é não depositar sua fé nele como Salvador e Senhor. Na luta pelo alvo da suprema vocação de Deus, a volta de Cristo Jesus deve ser sempre observada, deve ser sempre almejada. Se este monumental fato não fizer parte das nossas vidas, não há motivo para sermos cristãos. Por isso que Paulo fez questão de frisar que este assunto não só aos filipenses, mas ele fez questão de frisar esse assunto aos tessalonicenses, aos colossenses, aos romanos. Paulo toca na volta de Cristo em diversas outras passagens, de uma forma ou de outra. E em Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, ele vai completar: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. A nossa união definitiva com Cristo é algo que Paulo está dizendo que faz parte da nossa luta pela vocação de Deus.
E esses são os resultados que ela dará. Isso rapidamente. Eu fiz uma pesquisa rápida apenas em algumas questões paulinas, apenas pegando como ponto de partida Filipenses. Mas existem muitas outras coisas que nós poderíamos. Leia a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou tentar pregá-la na igreja, se Deus assim nos permitir. Leia a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o que aprendemos de tudo isso? Quais são as lições que nós podemos aprender diante desse estudo da palavra de Deus? Bom, a primeira delas é que não podemos viver presos ao passado, pois devemos sempre desejar crescer. O crente em Jesus Cristo tem que querer se desenvolver. Não consigo entender um cristão que não gosta de estudar a Bíblia, que não gosta de crescer na escola bíblica dominical, que não quer aprender mais e mais. Não consigo entender o cristão desse. É estranho para mim isso. O desejo de crescer tem que ser algo inerente ao cristianismo, inerente ao novo convertido. Segunda coisa, buscar sempre fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Se eu estou lutando pela vocação de Deus, eu vou lutar para fazer a vontade dEle, para fazer o que Deus determinou na minha vida, de olhar sempre para a vontade dEle na minha vida. Isso é a santificação que Deus nos pede. Isso é o que Deus fala para nós até hoje. Então, devemos buscar sempre a vontade de Deus em nossas vidas. Em terceiro lugar, é importante termos referências de fé para fortalecermos a nós e a outros. Isso é fundamental. Conhecer os grandes homens do passado, conhecer os seus feitos, conhecer o que Deus fez através deles, neles e por eles, é muito bom. Isso nos fortalece, isso nos anima e nos faz querer fortalecer outras pessoas e nos faz querer fortalecer outros cristãos. Em quarto lugar, a igreja não pode perder de vista os inimigos da cruz, hipótese alguma. Por mais que nós tenhamos que focar em ajudar os irmãos, em crescermos, mas temos que estar atento, principalmente nós líderes, principalmente você, pastor, você, professor de escola bíblica, fique atento, procure ensinar a palavra de Deus corretamente, procure mostrar o que a Bíblia diz sobre os inimigos da cruz, e assim vivermos de uma forma digna, correta e alerta com relação a tudo isso. E por fim, a maior expectativa cristã é a volta de Cristo. A maior expectativa que você tem que ter na sua vida é a volta do Senhor Jesus. Então, meu amado e minha amada, observe a sua vida. Observe se você tem como isso como uma expectativa. Se você tem isso como algo inerente na sua vida. O cristão que não aguarda pela volta de Cristo, algo está errado com ele. Algo está acontecendo com ele. Talvez não seja nem cristão. E é isso. Estamos chegando ao final de mais um estudo. É importante então que você observe se sua vida não tem sido movida pelas coisas do passado. Será que hoje nós não temos evitado renovar a nossa mente, o nosso coração? Paulo fala em Romanos capítulo 12 que nós devemos renovar a nossa mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A vontade de Deus tem sido viva na sua vida, tem sido viva no seu coração? Será que eu tenho homens e mulheres realmente como exemplo de cristianismo? Será que de fato eu tenho aprendido a viver conforme a vontade de Deus? Pense nisso, meu amado. Pense nisso, minha amada. Que Deus possa completar estas palavras em nossos corações, em seu coração. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.